gente estava falando sobre a sensação de recompensa, né? Uhum. Questão de medicamento, vamos lá, que a gente ainda tem que falar sobre o tratamento de desmame, né? A pessoa que acaba sendo viciada ali, entra na parte fisiológica da pessoa. Mas, por exemplo, a pornografia, né? Hoje em dia, o acesso é muito fácil. Você vê que os jovens começam cada vez mais cedo tendo acesso a isso. E isso causa uma distorção diária no cotidiano da pessoa. Você pode trazer algumas considerações sobre isso? A pornografia seria como algo ali que você tem um prazer instantâneo. Um prazer instantâneo, né? Que tá pronto ali para quando você quiser, né? Acessar. E tem uma circuitaria no cérebro, né? Que é o núcleo accumbens, né? Que é o núcleo relacionado à recompensa, né? Isso está relacionado também ao uso de substâncias psicoativas, né? O uso de medicações, né? Tanto até falar assim da parte de vocês na busca de performance e melhora do físico, o uso de esteroides anabolizantes, né? É algo que você está ali procurando a recompensa, né? Você tem a facilidade, né? Você utiliza aquilo e você usa isso como uma forma de estímulo de neurotransmissores, né? Para você se sentir recompensado de alguma forma. Como se fosse qualquer outra droga. Sim, não é uma droga, né? Uma droga. É, uma droga. E que nem assim, um índio, né? Dando um exemplo de um índio, que ele não vive na comunidade, né? E ele está caminhando na floresta. De repente ele olha para o topo de uma árvore e vê uma fruta bonita, vermelha, né? E ele vai, leva a mão a essa fruta, né? E come a fruta. E isso estimulou, né? Ele teve uma recompensa, né? Então, vai fazer com que ele praticamente vá todos os dias fazer o mesmo caminho nessa floresta para procurar essa fruta. É semelhante a nós, né, na sociedade, né? A nossa busca, né? Sobre coisas que nos dão prazer. Sim, exatamente. Então, em resumo, ao invés de acessar, vão atrás da fruta. Ao invés de acessar a pornografia, vão atrás da fruta. Não, mas assim, é uma coisa que, puxando o que a gente já tinha planejado também, é uma questão de adição, né, no hábito. Porque sim, não só nisso, mas hoje em dia muita coisa, até pegando uma coisa que eu era, assim, muito pontual, coisa de comida, doce, bebida, droga em geral, essas coisas, né? Que é uma coisa que te dá um prazer momentâneo, né? Liberação de dopamina, serotonina, endorfina endógena, que acaba fazendo você repetir aquilo lá um monte de vezes. Que aí leva à compulsividade também. Então é uma coisa assim que, igual ele falou também, questão do uso de anabolizante, piora essa questão. Potencializa. E é uma coisa que está muito hoje assim na sociedade, né? Todo mundo tem algum vício, alguma coisa que acaba fazendo esse prazer instantâneo, igual o Guto Galamba fala muito, que antes da recompensa tem que vir um trabalho em cima. E hoje a gente já tem a recompensa na mão, não precisa trabalhar muito. A ação tem um determinado fim, né? Então, falando assim da parte do início da ação, né, que começa a virar um impulso e vira uma compulsão. Na vida a gente tenta buscar prazer e, enfim, a gente busca prazer, né, cumprir nossos objetivos, né, e com isso a gente tem uma ação, né. E quando essa ação, por exemplo, um indivíduo ele, que faz uso de substâncias, né, um indivíduo que faz uso de anabolizantes, né. Vamos dar o exemplo assim da parte, como a gente está num podcast que a gente está falando de exercício físico, alimentação, estilo de vida saudável, qual que é o objetivo do atleta, né? Ele busca a performance e modificação do teu corpo, né? Tem
quer ter um corpo mais estético. O que ele faz? Ele tem a ação de levar a mão até o uso de hormônios, né? Ele começa a usar hormônio e ele começa a trabalhar, fazer exercício físico ali na academia, fazer dieta, fazer aeróbio, né? E com isso, o que ele adquire? Às vezes ele fica com um físico estético, né? Às vezes participa de campeonatos, ganha campeonatos, né? E isso é um reforço positivo para essa ação, né? E nessa busca, né? Nessa busca desse reforço, né? Dessa sensação de prazer, né? Às vezes tem a validação social, né? Aquela coisa toda. Às vezes pode morar um transtorno aí dentro também, né? Que quando vê, tá causando mal para ele de alguma forma, só que ele tem o impulso, né? O impulso é o quê? É uma dificuldade de frear o início da ação. Esse é um impulso, né? E esses impulsos, né? Que não, que nem tomar cerveja, né? Vou tomar uma cerveja aqui, não, vou controlar, não, quando vejo já tá bebendo, né? Esse é um impulso. Não conseguiu frear essa capacidade de iniciação. A gente fala que tem associação com a comunicação, falando assim da parte cerebral, do estriado ventral com o córtex pré-frontal, né? E, de certa forma, isso leva um pouco mais de sobrecarga cerebral, né? Porque, às vezes, o impulso a gente tenta brigar com ele, né? E, quando esse impulso, ele cronifica, né? O cérebro, como uma forma de poupar essa sobrecarga, né? Esse impulso vira uma compulsão e muda essa neurocircuitaria, e esse impulso o impulso ele sai do estriado ventral e passa a ser emitir sinal para o córtex pré-frontal através do estriado dorsal, né? Mas isso, assim, falando um pouco da parte do impulso e da compulsão. E a compulsão é o quê? É a incapacidade de parar depois que aquela ação iniciou, né? O impulso é a dificuldade de frear o início da ação, e a compulsão é a dificuldade de parar a ação quando ela foi iniciada. Deu para entender um pouco? Por exemplo, a compulsão... Ficou muito confuso? Assim? Não, por exemplo, a compulsão alimentar, né? Você fala, vou comer só um petisquinho ali. Vou dar um exemplo. Você fica brigando ali, aí quando vê você está comendo, né? Vou dar um exemplo de antes de eu competir, em abril do ano passado, na Páscoa, eu tinha problema com compulsão de doce e impulsão com doce. A impulsão, no caso, era eu não conseguia frear a ação de eu ir no mercado comprar alguma coisa. Só que podia ser só uma barrinha de chocolate, mas não, era 3, 4, 2 potes de leite, de doce de leite. Você foi no mercado pensando em comprar uma barrinha, né? Não, eu pensei em comprar doce, eu queria só comer o doce, mas em vez de ser uma coisa só, levava um monte de coisa. Pegava um monte de coisa diferente, ia lá e chegava em casa e não acabava de comer até acabar tudo. A compulsão estava aí já. E a impulsão era ir lá. Eu não conseguia me frear de ir. Isso. Legal. Interessante. O raciocínio mais ou menos esse. Se algum psiquiatra está acompanhando aí, eu falando merda, desculpa. Mas ainda estou aprendendo. Ninguém é dono da verdade, né? A gente está vendo. Tem algum tratamento por causa de adição ou compulsividade? Assim, terapia. Terapia? Terapia. Cheio de gosto de palavra. E depende, né, de qual compulsão você está falando. O álcool, né, seria usar alguma substância que mimetize o efeito do álcool no organismo, né, que às vezes o paciente ele vai ter que usar benzodiazepínico para não ter risco de ter uma síndrome de abstinência, que
E a abstinência alcoólica, ela mata. Ela mata, né? O indivíduo ele entra numa desautonomia, né? Pode ter aumento de pressão, ter febre de origem não infecciosa, né? Que é de nível do sistema nervoso central, né? Por hiperrigidez muscular. Não, isso aí é outra coisa. Mas ele pode ter várias desautonomias, né? E o paciente ele pode ter convulsões e morrer, né? Então, às vezes tem que usar um benzodiazepínico ali no paciente que ele faz uso de álcool, né? E que ele tem uma síndrome de dependência do uso de álcool, opioides, uma medicação que age no sistema opioide e impede que o paciente busque, né, o prazer do opioide, Naltrexona. que é a naltrexona. Quando o paciente também saiu da síndrome de abstinência do álcool, dá para usar também a naltrexona para esses pacientes vitimistas, né? Porque tem alguma associação com o sistema endógeno opioide ali com o álcool, né? Então, o que ele faz? Ele toma a naltrexona e ele bebe, só que a bebida não causa mais o prazer que ela causava, né? Então, o paciente ele pode continuar bebendo, né? Que ele não vai ter prazer e esse reforço positivo do álcool não vai acontecer. E tem a chance dele abandonar o uso, né? Porque o grosso modo vai tratar justo a principal causa do porquê está viciado, né? Não é a principal. A adição no álcool ela tem várias viés, assim, né? Que ele atua em várias circuitarias diferentes. No caso do benzodiazepínico, que ele atua no canal do GABA também, aumentando o fluxo de cloreto. Aí ele estimula a beta-endorfina, que estimula a sensação de prazer, mas ele age também no sistema dopaminérgico, serotoninérgico, opioide, qual que é o outro? Glutamatérgico, então tipo, tem várias coisas. Aí, tratando com o naltrexona é um dos sintomas, assim, no caso do prazer. Mas também tem o baclofeno, que dá pra usar também. Que aí ele age como se fosse o álcool também, no receptor do GABA. E questão de puxão. Acho que tem mais alguma coisa que a gente falou aí da compulsão, né? De alimentos. Topiramato, bupropiona com naltrexona agora também, o contrário. Assim, aprovado pelo compulsão alimentar, né? Já que a gente fez esse link, né? Tem medicamentos, né? Que foram aprovados pelo FDA. Tem um medicamento só. O único é a lisdexanfetamina, que é o Venvanse. Que um dos efeitos colaterais dele é a anorexia. Não, né? É anorexia? É que perde a fome, o apetite. Né? Perde o apetite, tem um corte do apetite, né? No Brasil foi aprovado o uso da sibutramina, só que ela tem muitos efeitos colaterais, uma medicação com perfil que eu gosto muito, né? Horrível. E tem outras off-label também, né? Como o topiramato. E o topiramato ele é um anticonvulsivante, né? Ele também atua nesse sistema de recompensa, né? E busca. Interessante. Tem a que eu usei também, que eu te falei, low dose de naltrexona, pra tentar cortar esse efeito. Rapaz, você quer que emprega o celular aí? Mas não funcionou muito não, eu acho.